Bom, boa noite, pessoal, né, mais uma vez. Meu nome é Franklin, né, sou engenheiro de segurança do trabalho e eu vou estar trabalhando com vocês esses três modos, né, importantes: auditoria interna e externa da qualidade, né, que é, assim, bem delicado, né, a depender do tipo de auditoria que a gente passa, né, a gente vai ver os dois modelos principais ali, né, tanto interna, né, que é a mais tranquila, vamos falar assim, né, que é direcionado para o próprio pessoal da empresa mesmo, né. Às vezes, assim, aquele tipo de editoria que muita coisa, né, é jogada até para deixada, não jogada, né, deixada meio de lado, algumas coisas são até varridas para debaixo do tapete, falando a grosso modo, né, mas é uma auditoria perigosa que a gente vê aí, né, que é responsável por inúmeras demissões no dia a dia, que a gente fala assim, nossa, foi demitido por causa disso, por causa de aquilo outro. O que aconteceu são as auditorias externas ali. A gente vai ver, assim, que é uma relação, é, como que eu digo, é uma relação de pegar erro mesmo, né? Porque até então a auditoria interna, a gente trabalha ali com mais com o operacional da coisa, né? Para ver como é que está funcionando no dia a dia. Agora a externa não. Ela pode ser tão ampla, né? Normalmente ela é mais ampla, mas geralmente ela trabalha mais com a parte contábil, né? Ela vai ver números, vai ver o balanço da empresa, vai ver se está fechando, né? Se está batendo ali, principalmente com os anseios ali do que a gente chama dos stakeholders ali, né? Dos acionistas, o pessoal que bota dinheiro na empresa, quer seu dinheiro de melhor maneira, melhor forma aplicada, né? A gente vê muita história aí dessas megas lojas, né, que dá muito errado, a gente vai ver que está quebrando, quebrou por quê, né? A auditoria interna não pegou aquilo ali, mas vai na auditoria externa, né, e ela vê aquilo ali, vê um quadro tenebroso ali, de um prejuízo, né, os acionistas param de investir dinheiro ali, como diz, né, fecha um prejuízo e muitas das vezes que a gente está acostumado a ver bilionários, né? Então, é esse tipo de auditoria que é preocupante, que é externa. Então, pessoal, vou abrir os slides aqui, né, da apostila, o material todo da apostila, a gente vai comentando, né, sobre as características, como eu falei, da auditoria interna e externa, suas especificidades ali, né, como é o seu dia a dia, propriamente dito ali, né, e suas atribuições, suas coisas mais específicas. Então, vou só capturar vocês aqui, para a gente poder começar. Uh, tá certo. O pessoal, Tamires, o Alisson, só me fala se vocês conseguem visualizar os slides, se está ok. Não Tá entendi. ok? Tá Os dando para ver slides os estão. slides? Isso, tá ok? Tá. Agora deu. Ah, certo. Então vamos lá. Bom, pessoal, uma breve introdução, né? Conforme a gente até comentou, né? Como é que a empresa sobrevive, né? Geralmente essas multinacionais, aporte financeiro de investidores, né? Que a gente chama de stakeholders, né? Não tão somente de stakeholders, mas se falando de auditoria ali, é toda a parte ali que gera o capital da empresa propriamente dito. São aportes ali dos investidores e tudo mais, né? Então, nada mais justo de eu querer, né? A gente querer saber para onde está indo nosso dinheiro, né? Então, devido ao dinamismo do capitalismo, tal qual a apostila trouxe a introdução para a gente, né, expansão de mercados, tudo mais, surgiu desde então, né, nos primórdios aí, assim, da gente falar assim da nossa história mais capitalista, né, surgiu a questão ali de eu realmente ver o que está sendo feito com o meu dinheiro, né, meu aporte ali, para onde está indo meu dinheiro. Aí surgiu, então, né, auditoria, né, que o pessoal treme só de ouvir falar isso aí na empresa, né, principalmente as externas. Dessa expansão do mercado surgiu a auditoria, né? Então, investidores passaram a depender das demonstrações contábeis, né, para avaliar a segurança, a liquidez e a rentabilidade, né? Ou seja, para onde está indo o meu dinheiro? Para onde está indo o meu investimento, né? Então, como medida de confiança, tornou-se necessário que as demonstrações fossem analisadas por auditores independentes e capacitados. O que eu falei, né, que a gente comentou aqui.
que o pessoal fica muito temoroso é com a auditoria externa, porque a auditoria externa está ali justamente para isso, é para, né, puxar os defuntos ali, doa quem doer, rode quem rodar, né? O erro vai ser mostrado, o erro vai vir à tona, né? E, né, em muitos casos aí, dependendo do tipo de auditoria chamada, é prisão, né? Na certa, né? Como a gente vê grandes casos de corrupções aí e tudo mais. Vamos lá. Bom, fato histórico, pessoal. Palavra auditor origina-se do inglês, né? To audit, né? Examinar, certificar, né? Não vou ler tudo, não, mas só para você dar uma contextualizada de onde que vem as auditorias, né? Mas o principal é investimento, né? Eu estou investindo meu dinheiro, eu quero saber do retorno do meu dinheiro. Quem que vai fazer essa garantia, né? Quem que vai olhar para os resultados da empresa e falar assim, não, tá ok, tudo auditoria, pessoal, geralmente externo. Então, 1314 surgiu na Inglaterra o cargo de auditor, tá, né? Pós a crise de 29, criaram o Comitê MEI, né, estabelecendo auditoria contábil independente, né? Normalmente são as independentes, as auditorias sérias, não que a interna, não que outros tipos de auditorias, né, não sejam, como se diz, não sejam descredibilizadas, mas, né, as independentes ali, principalmente as externas, que o bicho pega. No Brasil, a auditoria ganhou força com a chegada das multinacionais, né? E a gente vai ver, acho que vai comentar, né? Que tá até aqui embaixo, que as principais filiais, né, são internacionais. A gente tem o que hoje no Brasil, falando de Brasil, né? Conhecido Deloitte, né? Ela é de Nova York, se eu não me engano. Tem PwC, né? Londres, Ernst Young também. Tem a Falcone também aqui no Brasil, né? Falcone já é no Brasil. Mas vários órgãos internacionais, né? Em função da audição, né? Que é uma coisa seríssima isso aí. Não sei se já passaram por auditoria na empresa, né? Ou coisa parecida, mas a auditoria, né? O pessoal arrepia tudo, né? Porque é um corre-corre, arrumar documentação daqui e dali, né? Justamente para organizar as coisas, como se diz, né? Para deixar as coisas em ordem, para não pegar, né? Coisa boba. E geralmente essas coisas bobas que, como diz, né? Que leva a demissão mesmo. Então, é bem assim, o pessoal fica doido em época de auditoria. Acho que é em todo lugar, né? A gente tiver a oportunidade de trabalhar em um lugar que vai ser auditado, vocês vão ver o corre-corre que é. Conceitos e características, né, da auditoria contábil. Então, a auditoria é o estudo e avaliação sistemáticos das demonstrações contábeis, né, controles internos e procedimentos de uma entidade, né. Então, nada mais é ali, né, do que o controle, né. Como é que eu tô gerindo a coisa ali? Aí é depender do tipo de auditoria, né, e especificidade de auditoria que a empresa contrata, né. Então, as características são essas. Então, o tá, né, a autora que traz para a gente uma tecnologia contábil aplicada a exames de registros, informações contábeis, visando apresentar opiniões, conclusões, críticas, orientações, né? Então, para que eu quero uma auditoria, né? Normalmente a gente chama auditoria para certificar um processo nosso, né? O processo está ok, está sendo cumprido conforme as diretrizes, né? Tá ok. E quando há algum caso infortuito, né? Vamos falar assim, de força maior, né? A auditoria vai ali, né? Principalmente para pegar erro, né? Conforme a gente falou de levantar de fundos ali, né? E ver o que está errado, né? Às vezes tem um desfalque grande na empresa, né? Ou uma evidência, né? Não desfalque propriamente dito, mas tem um aporte, né? Tem uma saída, tem uma entrada muito grande de dinheiro, às vezes tem uma saída muito grande também, não tem como explicar aquilo ali, né? Então, aquilo ali no meio do demonstrações, no meio dos livros caixas contábeis ali, a auditoria acaba pegando aquilo ali. Objetivo e campo de aplicação. A auditoria tem como principais objetivos, né? Analisar registros e demonstrações contábeis, para apresentar opiniões, críticas, orientações, né? Ela nada mais é do que vai dar a diretriz, né, conforme a gente falou, para ver se o processo, né,
está sendo aplicado correto. Aí a gente vai ver a distinção das auditorias ali. Interno, mais operacional, né, padrão, aquela coisa do gerenciamento do dia a dia. Externo, mais coisa contábil, né, mas ela pode se abranger as outras áreas também, como interno. Então, aí tem suas características e a nuance que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Às vezes é uma auditoria mais rápida, às vezes não, uma auditoria mais focada em determinada área da empresa, outra não, né? E para isso a gente não precisa nem falar que os auditores têm que estar, assim, tem que ser super capacitados ali. Tem que saber as características da empresa, legislação envolvida, né, determinado tipo de negócio na empresa. Eu estou auditando, né, mas o que eu estou auditando? Tem alguma norma que rege aquilo ali, né? Tem alguma diretriz correta? Frank, me dê um exemplo aí. Vamos pegar, quer ver, a área alimentícia ali. Que legislação da alimentícia ali? RDC 216. Né? Essa RDC 216 é resolução, diretoria colegiada. É o que a vigilância sanitária usa ali, né? Para ver se está seguindo conforme as diretrizes da vigilância sanitária. Então, uma auditoria, né, na área alimentícia, vai principalmente se basear, né, naquela legislação ali. E vai ver se, por exemplo, no refeitório tem telinhas que peçam a barreira ali, né? Que são barreiras de mosquito, vai ver se tem pedalzinho de acionamento com o pé nas lixeiras, vai ver se tem alguma sujidade, vai ver se está os conformes higiênicos, né? Vai fazer essa série de apanhados baseado numa legislação específica. Então, deixa eu ver, acho que voltou sozinho aqui. Tá, a gente está falando do objetivo. Então, analisar registros, né, e demonstrações contábeis, promover a eficiência e eficácia das operações, né, verificar a veracidade das demonstrações financeiras, assegurando que representa adequadamente a posição patrimonial, os resultados, né? O que a gente falou até agora, né? Eu quero meu dinheiro aplicado da melhor maneira possível, né? Eu represento um grupo grande de investidores, né? Um fundo de pensões aí, eu ponho dinheiro ali, né? Como é que eu vou saber se está dando, como diz, né? Se o resultado mostrado é aquilo mesmo. Então, através de auditorias, né? Essas independentes contratadas, eles vão até a empresa, né, fazem o levantamento de tudo, do balancete, de tudo na empresa ali, né, em questões financeiras, ver se está tudo ok, ver se está tudo certo, né. Eu não estou recebendo dividendo, né, uma participação do lucro, por assim dizer, né, das ações que eu tenho, né, que representam a empresa, tá pouco, não tá bom, né, então, o que está acontecendo, né, por que está dando prejuízo? Então, a auditoria vai levantar essas nuances, né, no processo ali, envolvendo no tocante, no dia a dia da empresa, né, a administração da empresa. Bom, objetivo da auditoria, né, o quarto, assessorar a administração com análise, né, avaliações e recomendações para melhorar o controle interno e alcançar os objetivos da entidade, né. Qual que é o objetivo da entidade, pessoal? É lucro, é dar dinheiro, né, é mercado, né, eu produzir. Então, é isso. Campo de aplicação, na segunda determinação do autor Almeida. As empresas, né, contratam auditores internos, né, por motivos como obrigações legais, né, medidas de controle interno para a administração, exigências do banco de fornecedores, né, principalmente, né, para concessão de crédito, e aqui, né, para dar credibilidade, né, por óbvio, tem que dar credibilidade, né, ao que eu estou fazendo, que eu estou gerindo, cumprimento de exigências estatutárias, né, operações de compra, venda, consolidação de demonstrações contábeis, enfim, né. Então, nesse caso aqui, pessoal, auditores internos que a gente vai ver, né, vai comentar que é mais sobre quesitos operacionais ali, né, que é a auditoria, vamos falar assim, mais branda, né. Por que mais branda? Auditores internos ali têm a relação com a empresa, né, normalmente são funcionários da empresa, né, então, eles não podem, assim, eles dão o seu parecer, né, mas de maneira mais amena, né, eles não têm a força que tem uma auditoria externa, né, que a gente comentou, auditoria externa que é responsável por um enxugo aí na empresa aí, né, vamos falar assim, os cargos altos ali, né,
normalmente há muita demissão depois dessas auditorias externas ali, né? Que o auditor não tem ligação com a empresa, é independente, né? Chega ali e olha todo o processo, né? Olha ali a questão dos balancetes e tudo mais, né? Mas a gente vai ver essa nuance dos auditores aí, né? Interno e externo. Auditoria na área empresarial, ó. Consiste no exame de documentos, livros, registros, obtenção de informações diversas, né? Por aí vai, com o objetivo de verificar as demonstrações contábeis, né? Expressa a realidade das informações coletadas. O objetivo é esse, pessoal, né? Tanto a auditoria interna quanto externa. É eu levantar e pegar erro, né? Então, é rever o processo. Auditoria interna e externa, agora sim, né? A auditoria pode ser dividida em duas categorias, interna e externa, né? Consiste em interno, procedimentos que examinam a integridade, adequação e eficácia dos controles internos das informações, né, físicas. A auditoria externa se baseia em procedimentos técnicos voltados à emissão de um parecer sobre as demonstrações contábeis de uma entidade. A gente vai ver que é mais quanto a questão do financeiro, né? Aí tem essa diferença. Até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem, pessoal? Me dá um parecer aqui, fala que tá mostrando slides, o áudio tá bom, tá tudo certo, para eu dar continuidade. Tamires, tá ok? Tá? Tá aparecendo aqui para mim. Eu estava Ah, procurando ok. na apostila os seus slides, mas é independente, né? Não é o mesmo que está na apostila, não. Então, Tamires, o que acontece? Na apostila, às vezes eu dou uma resumida, mas é a mesma coisa. Se você olhar, eu sigo exatamente a apostila ali, né? Vou seguindo a apostila e montando os slides, só que tem coisa ali que eu resumo. Entendi. Sobre isso, eu olhei também nas atividades, as atividades não estão lá, aquela que é para responder no Docs. Ainda não estão lá? As minhas estavam, mas ela não está mais. Ah, entendi. Depois a gente vê com o pessoal do tutoria, então, né? Para ver o que pode ter Amigo, acontecido. Às vezes tem que. Oi. é que ela tá passando por revisão, igual a gente tinha conversado. Ótimo, certinho. Obrigado. Ah, então vai dar certo. Então a gente comentou das formas de auditoria, né? A sua nuance ali interna e externa. Agora vamos fazer um apanhado geral, né? Do que mostra a apostila aqui para a gente, ó. Elementos, né? Sujeito à auditoria externa e interna, profissional independente, externa. Auditoria interna, funcionário da empresa. É aquela auditoria mais branda que a gente vê, né? Ação objetiva, ó, quanto à auditoria externa. Exame das demonstrações financeiras, auditoria interna. Ó. Exame dos controles operacionais. Enquanto um é voltado mais para o operacional, o outro é para mais área mais financeira. Finalidade, ó, externo, opinar sobre as demonstrações financeiras, interna, promover melhorias no controle dos operacionais. Eu não vou ler tudo, não, pessoal. Depois vocês dão uma recapitulada aí na apostila, nos slides. Continuidade do trabalho, periódico, né? Enquanto o outro é contínuo. Perfil do profissional auditor, ó, requer o quê? Que a gente requer habilidades, né, determinadas ali. Habilidade conceitual, conhecimento teórico da atividade auditada. Isso é por óbvio, né, pessoal? Não tem como eu editar um processo sem, no mínimo, conhecer do processo, sem, no mínimo, eu ter a legislação que embasa aquele processo, né? Então, tem que ter o conhecimento, né, da atividade, né, e todas as suas peculiaridades. Habilidade relacional, comportamento adequado ao longo do processo de auditoria, né? Isso aqui, né, por partes não falo empresa privada, né, mas por partes dessas que a gente tem no Brasil, aí, isso aí a gente vê que essas públicas aí a corrupção é danada, né, rola solto. Então,
Habilidade relacional, uma coisa séria também, né? Que é da cadeia. Mas vamos lá. Habilidade técnica, conhecimento prático dos procedimentos a serem aplicados ao longo do processo da auditoria, né? Eu tenho que ter o conceitual, eu tenho que ter a técnica, senão não adianta. Parece, pessoal, ser coisas óbvias, né? Mas às vezes acaba passando batido isso aí. Responsabilidades, ó. Responsabilidade ética, né? Integridade, discrição, confiabilidade, enfim, né? Então, tudo aquilo, né, que é o inverso da corrupção, né? Por assim dizer, que a gente vê em muitas estatais aí, né? No Brasil, não vou nem citar nomes, mas, né, a gente vê que principalmente o auditor tem que ser um certo perfil, né, para isso. Tem que ter confiança, tem que ter credibilidade para isso. Responsabilidade legal, não descoberta de fraude ou de erros relevantes por negligência no planejamento e execução. Enfim. O trabalho de auditoria, etapas, né? Agora a gente vai ver o que sucede aqui, né? Antes de eu começar propriamente dita auditoria ali, né? A preparação da auditoria. Roteiro, né? Normalmente o auditor segue um roteiro, vamos lá, etapa inicial, ó. É a pré-auditoria, solicitação de serviço, né? Solicita serviço de auditoria pela entidade interessada. Muitas vezes a gente vai saber desses rombos, né? Dessas coisas fabulosas aí, de bilhões devendo, né? Depois das auditorias, né? Mas fora isso, né? A gente que está por fora aí da grande mídia, né? Vamos falar assim, por fora do dia a dia da empresa, né? Por fora de algum investimento da empresa, às vezes não acompanha, né? Muitas dessas empresas grandes aí é tudo listado em bolsa de valores, elas têm ações abertas ali, né? Depois que o rombo vem da auditoria, que a gente, né, vai dar notícia aí. Mas é assim mesmo. Então, dimensionamento de trabalho de auditoria. Então, envolve, ó, definir a sua abrangência, né? Você vai estimar horas, né? O tipo, tamanho da entidade, atuação, né? Então, ou seja, o auditor ali vai ver, né? Que empresa ele vai editar, o tamanho da empresa, quanto tempo vai levar, né? Os produtos que a empresa trabalha, para que isso? Para eu principalmente fazer a coisa certa, né? Conforme a gente falou ali que cada empresa é uma empresa, cada produto é um produto, cada setor é um setor, né? Então, às vezes, aquele determinado setor tem uma legislação específica para aquilo. Então, dimensionamento, né, correto é essencial. Então, depois que eu fiz o pré-dimensionamento aqui que a gente viu, né, fiz a carta, eu defini a empresa-alvo, né, elaborei a carta proposta e vamos lá na audição, na etapa de execução dos trabalhos, ó. Então, planejamento da auditoria, né, a gente vê que envolve muitas coisas, ó. Estudo da avaliação dos controles internos, realizando uma análise mais detalhada, teste dos controles internos, elaboração, né, dos programas de auditoria, testes dos saldos contábeis. Isso aqui, pessoal, não vou entrar muito em detalhe, não, mas você vê, assim, que é um roteiro, né, uma roteirização da pré-auditoria, né? Antes realmente de eu exercer a auditoria, antes da auditoria, né, chegar de fato ali e ver os erros, né, por assim dizer, antes da auditoria começar. Esse, Etapa de conclusão. esse Etapa de teste, conclusão. esse Oi? teste, no slide anterior, esse teste contábeis, testes dos saldos contábeis, aí no caso é a empresa que mexe com dinheiro, né? Isso. Ah, tá. Isso. Certinho. É É o que porque eu já eu te passei falei, por algumas Tamires. auditorias. Ah, Não, é que eu já passei por algumas auditorias, às vezes, como não era numa empresa de contabilidade, eles fazem teste, por exemplo, se você mostra uma informação para eles, por exemplo, uma ficha de EPI, né, tá tudo ok, eles querem que você vá lá no arquivo, eles selecionam um funcionário, né, e quer ver se tá ok mesmo. Então, esses são os testes que eles fazem. Então,
em outras empresas que mudam o ramo, eles mudam só os modelos de teste, né? Sim, igual a gente comentou, cada empresa é uma empresa, Uhum. justamente para isso aí. E ai do funcionário se não falar a mesma coisa, hein? Se for informação divergente, isso aí dá um BO, principalmente se for auditoria externa. Na verdade, os BOs acontecem por causa das auditorias externas ali. Você deu o exemplo de ficha de API, né? Pega um técnico de segurança, né, e pega outro. Se não mostrar a mesma coisa, pode esperar que alguma coisa vai acontecer. Mas isso aí é ou não é? Na semana que a gente sabe que tem auditoria, o pessoal fica doido, né? Correndo atrás das coisas, né? Arrumando o que tem que para arrumar de última hora. Mas é isso. Eu sou técnico de segurança, eu sei como é que é. É complicado. Bom, etapa de conclusão dos trabalhos, avaliação das evidências obtidas, emissão do parecer da auditoria, elaboração dos relatórios, né? Então, segue essa ritualística aí. Classificação de auditoria, quanto à extensão do trabalho. Auditoria geral, examina todos os elementos, né, componentes do patrimônio. A gente vai ver, assim, que, conforme a gente falou, que tem vários níveis, né, de auditoria, né, cada qual a sua atribuição ali, né, e seu tempo de audição, enfim, né, e sua determinação. Então, auditoria parcial específica é feita somente sobre algumas demonstrações contábeis, né? Eles não pegam tudo. Revisão limitada, menos extensa, é uma investigação voltada principalmente para assegurar a existência de violações. A gente vê muita auditoria ali que é específica naquele ponto ali, né? E a gente vai ver que quando geralmente é específica naquele ponto ali, alguma coisa, algum indício de alguma coisa errada tem, né? Chamou auditoria, né? Então, quem convocou, né? Então, a gente vê que muita coisa acontece nisso aí nos bastidores. Eles pegam, às vezes, ali um espectro pequenininho da porção do lugar que eles vão auditar, alguma coisa está acontecendo errado. A área de segurança do trabalho ali, tá na auditoria naquele setor ali, o que está acontecendo ali, né? Vamos pegar na área de segurança, que é a nossa área. O número de quase acidentes está sendo muito elevado, né? Então, eles vão lá ver a área, por que está acontecendo, qual os motivos do registro, né? Quanto mais o quase acidente tem, né? Muito ali, os incidentes, mais próximo está do acidente mais grave ali, eles vão começar a levantar e vão achar, às vezes, ali, né? O que estão de errado e vai ser complicado. Bom, quanto à profundidade, ó. Revisão integral é considerada uma revisão mais profunda, né? Investiga uma população inteira, né? Todos os registros contábeis, etc. Ó. Auditoria por testes, né? Amostra, que a gente comentou. Às vezes pega uma parte pequena do que vai ser auditado. Ó. Faça um cálculo estatístico, pega uma média, né? Quanto menor for a amostra, maior será o risco, né? E vice-versa. Por quê? Às vezes aquela parte ali, pessoal, aquilo que for auditado não corresponde, não caracteriza a verdade. Eu já passei por muita, né, tive essa oportunidade, uma vez fui funcionário no frigorífico, aí não vou citar nomes, mas quando a auditoria vinha, né, o pessoal já direcionava para aquilo que eles queriam mostrar, né? Então, é complicado isso aí, né? É difícil, principalmente as externas, mas acontece. Revisão analítica, ó. Exame profundo e minucioso de fluxo de controles internos, né? Verificação de são eficientes, né? E estão sendo rigorosamente obedecidos. Quanto à natureza, ó, vai haver periodicidade, de tempo em tempo, de período em período. Auditoria permanente, onde existe um padrão para a sua realização. E tem lugar que não tem padrão de jeito nenhum, né? Eles ligam, às vezes nem falam, ó, amanhã estamos auditando. Auditoria eventual ou especial, ó, não existe um padrão. É considerado aleatório, acontece eventualmente. E por aí vai. Quanto a fins específicos, ó, apurar erros e fraudes, né? Fraudes é muito comum, apurar valores no patrimônio, né? No dinheiro ali mesmo,
concessão de créditos, a cautelar interesse dos acionistas, né? É muito comum também os investidores, é o que a gente comentou, né? Eu tenho ações de uma determinada empresa, não invisto dinheiro nela, eu quero saber como é que está a realidade da empresa, não só aquela mostrada para mim, né? Através dos demonstrações, sei lá, trimestrais da empresa, né? Mas eu quero saber verdadeiramente ali da saúde financeira da empresa. Então, através de auditoria, principalmente as independentes, eu vou ter esse acesso aí. Auditoria para o controle administrativo, né, confirmar as atividades de demonstrações contábeis, né, e assim por diante. Quanto à relação auditor e entidade auditada, ó, é o que a gente comentou, a questão do vínculo. Quando o auditor é interno, é mais suave, porque a auditoria interna normalmente é o trabalhador que tem vínculo, ele trabalha na empresa. Então, muita coisa ali, vamos deixar para fazer daqui um tempo, vamos fazer assim assado, vamos dar um jeitinho. Agora, quando não é, aí que o bicho pega, né? Que não tem vínculo empregatício, que vem auditoria externa, aí que é um complicado. Ó. Então, auditor independente ou externo não tem vínculo, né? Empregatício com a entidade auditada, quando é independente. O auditor interno tem relação com a entidade, né? Normalmente vínculo trabalhista. Não pode emitir o parecer, tendo como foco central verificar o controle interno. Mas já é uma preparação para o externo. Uma vez eu participei de uma auditoria, né? Participei não, né? Foi auditado, em que estavam nesse frigorífico, estavam verificando a temperatura de algumas coisas lançadas lá, e tinha uma certa rasura. O auditor pegou uma lupa, né? Ele pegou onde estava a temperatura anotada, ele foi lá de fora com uma lupa para ver um número que estava rasurado lá, né? E foi muito dor de cabeça ter que explicar por que estava rasurado, né? E já queria ver a temperatura dos outros ambientes, né? Ele já queria ver o ficha de controle de tudo, né? Então é complicado. Por quê? Há indício, né? Há indício de fraude. Então, esse tipo de auditoria é que está ali para isso mesmo. Planejamento e execução dos trabalhos. Ó. No momento da realização do trabalho, o auditor terá que fazer análise do ambiente do negócio, né? Visão histórica, né? Visão do futuro. Esta é uma análise que requer do auditor um adequado nível de conhecimento sobre o setor ou ramo de atividade. É o que a gente comentou. O auditor tem que ser especializado, né? Principalmente naquilo que ele for auditar. Ele tem que saber normas, né? Às vezes tem alguma norma específica, ele tem que saber dos negócios da empresa, ele tem que saber o setor, ele tem que saber as peculiaridades do setor, ele tem que saber o tempo que ele vai ficar ali. Então, pessoal, isso tudo é estudado, né? É feito um apanhado geral, né? E assim, ele vai lá preparado, né? Uma coisa que a gente não deve pensar é que ele não sabe, que ele é bobo. Isso aí é engano da gente. Visão histórica, ó. Consiste em uma revisão analítica das demonstrações contábeis, ó, visando índices econômico-financeiros, né, e assim por diante. Visão do futuro envolve planejamento estratégico, análise, né, variáveis internas e externas, né, orçamento empresarial e tudo mais. Fluxo de caixa descontado, uma ferramenta de análise utilizada para determinação da continuidade das entidades, né, a projeção do caixa. É onde eles vão ver, né, realmente, de fato, ali, vai ver se está certo, se tem projeção correta, como é que está essa projeção, né, o financeiro. Análise do ambiente e o controle da entidade. Ó. Analisa os controles internos e sistemas contábeis de informações adotadas pela entidade. Ó. Sistema contábil. Compreende o conjunto de tarefas e registros pelos quais as transações contábeis de uma entidade são processadas e armazenadas. Aqui, pessoal, o Ostila traz uma série de definições para a gente ver que é muita coisa a ser olhada, né? Que não tão somente o financeiro, mas é uma série assim, de determinações, né? Uma série assim, de ritualística propriamente dita, que eles vão olhar e vão auditar e vão querer pegar erro, né? Enfim. O método de avaliação do ambiente, né, de controle, pode ser dividido em três partes. Ó. Então,
Documentação dos controles internos dos sistemas operacionais, né, onde o auditor irá conhecer e registrar o ambiente de controle. Avaliação do sistema 2, avaliação do... Não vou ler tudo, pessoal, depois vocês lê conforme a gente falou, lê apostila, vê os slides, vocês vão ver que sim, que é até um resumo que está nos slides. Ó. Avaliação do ambiente de controle, emitir opiniões sobre o ambiente de controle, né, avaliando o seguinte modo, se o ambiente de controle é adequado, né, se é adequado, mas pode ser melhorado, se é adequado, mas existem fraquezas, enfim. Teste no ambiente de controle, realizar teste de observância do ambiente de controle. Então, através dos programas de auditoria, o auditor poderá está escrito errado aqui, mas depois eu arrumo, né? Através do programa de auditoria, o auditor poderá testar diversas áreas de identidade auditada. Normalmente são testadas, né, as seguintes áreas: compras, vendas, recursos humanos, e não se limita só a isso aqui não, pessoal. Tamires, né, conforme você deu o exemplo aí, quando a auditoria vem, ela sai, e por incrível que pareça, ela sai linkando os pontos ali. Isso aqui faz isso, isso aqui faz outro, eles já vão lá sabendo o que procurar já. Análise de risco da auditoria. Analisa a possibilidade de falha em detectar erros, né, ou fraudes materiais. Conforme eu até dei esse exemplo do frigorífico lá, né, que assim, que eles vão olhar e vão querer, né, pegar erro mesmo. Risco inerente ou implícito, ó, corresponde ao risco de erros ou irregularidades ocorridas nos registros ou nas demonstrações contábeis. Ó. Risco de controle, não apontados pelos controles internos. Risco de detecção, não detectados pelos procedimentos de auditoria, né? Empregados em exames, né? Programas de trabalho, exemplo aqui, programas de trabalho falho. Existem também níveis, né, de risco de auditorias, risco geral, né, e risco específico. A apostila, pessoal, às vezes não entra muito no mérito da coisa, mas ela dá a ideia, né, e assim, fica até com um caráter assim, de pesquisa para vocês, né. Ela mostra, né, as nuances dos riscos aqui, né, e fala, ó, tem mais 2 riscos aqui, né, e pesquisa. Dá como se diz, uma ideia de pesquisa mesmo. O auditor elabora o programa de auditoria, né, um plano de ação que orienta e comprova os trabalhos, né, funcionando como uma metodologia prática para execução. Né. Então, tem aqui umas certas diretrizes, né, o instrumento utilizado para testar os controles internos e externos contábeis, né, o programa de auditoria. Os tipos de programa: os testes de controles internos, né, acho que foi até você que citou aí, né, Tamires? E os testes contábeis, né? Seriam os testes dos saldos e demonstrações contábeis. O SAC novamente traz uma definições para a gente, né? O plano de auditoria, né? O programa de auditoria é uma tarefa preliminar que prevê os trabalhos a serem executados. Ó. Sua elaboração exige disciplina mental, capacidade técnica, né? Prática e cultura adequada. É o que a gente vem falando até agora, né? O auditor tem que ter todo o conhecimento, né, do que ele está fazendo, né? Tem que saber o setor, né, enfim, setor, cultura da empresa, o que ele está fazendo, legislação específica, definir métricas ali, né, geralmente horário, tamanho do setor a ser auditado, que ele vai olhar, enfim, né? Então, tudo isso é levado em conta. Se o prazo é curto, o plano geralmente abrange, né, todo o período. Ou seja, o editor vai ali, vai olhar o que ele tem que olhar ali, né? E por ser curto, ele vai olhar um período maior, né? Assim a gente entende. Se os prazos são longos, né? Para prazos longos, é recomendável elaborar um plano geral sintético, né? E contemplado com planos menores para os períodos específicos. E aqui entra naquela periodicidade que a gente viu, né? Nos slides anteriores ali. Qual a periodicidade que vai ser essa auditoria? Como que vai ser essa auditoria? Em que períodos vão acontecer a auditoria? Vai ser curto, não vai ser curto? Vai ser periódica, não vai ser periódica? Então, nesse sentido aí.
Para considerar um bom plano, deve ter as seguintes características, ó. Unidade, né, técnica, continuidade, né, não adianta a auditoria, mesmo não dar continuidade no trabalho, né, ou fazer o negócio, não fazer bem feito, vamos falar assim, né, não dar continuidade no que estava olhando. Flexibilidade por evolução, precisão no sentido de segurança, especificidade, clareza, né, capacidade de distribuição, capacidade de síntese e segurança, né, prevenção de erros e fraudes. Enfim, várias características e diretrizes, né, que se tem que se seguir, né, para que se ocorra, né, para se faça a melhor auditoria possível. Então, Sá, mais uma vez, também traz aqui para a gente, ó, a respeito do plano da audição, né, que deve ser um guia seguro, né, e ele dá aqui as características também, ó. Primeiro, execução fiel dos trabalhos de bom nível técnico profissional como guia, acompanhamento do processo de tal execução, manutenção de uma linha certa que não permite omissões, enfim. Planejamento de auditoria, né, segundo as normas de auditoria, normas profissionais de auditorias independentes, essa NBC, né. O auditor deve planejar seu trabalho conforme normas profissionais da auditoria independente, né? Principalmente o externo, pessoal. Basicamente o externo, isso aqui. Planejamento pressupõe adequado nível de conhecimento sobre as atividades, é o que a gente vem falando até agora. Não adianta o auditor ir até a empresa sem saber o que ele vai olhar, sem saber o que vai ser auditado. Então, tem que ter um certo conhecimento, sim, né, sobre as atividades, fatores econômicos, legislação aplicável, né, práticas operacionais da entidade, nível geral de competência da administração, né, de sua administração, ou seja, até onde ele pode ir, até onde ele vai, né. O planejamento deve considerar todos os fatores, ó, especialmente os seguintes: ó, conhecimento detalhado das práticas contábeis adotadas pela entidade, conhecimento detalhado do sistema contábil e de controles internos da entidade. Não vou ler tudo não, pessoal, porque senão vai ficar cansativo. Já é um material, assim, não é um material fácil, né, falar em controles, falar em auditoria. Depois vocês leiam com mais calma, né, faz os contrapontos de vocês, mandem as dúvidas, a gente conversa, até mesmo na aula aqui, mas não vou ler tudo, acho que, como diz, né, uma perda de tempo se fosse só para ler. Então, os riscos de auditoria e identificação das áreas importantes da entidade. A natureza, a oportunidade da extensão dos procedimentos, a existência de entidades associadas, né, que tá, filiais e partes relacionadas, o uso dos trabalhos de outros auditores independentes. Isso aqui, pessoal, às vezes dá muito errado. Por quê? Outros auditores? Porque não dá continuidade, conforme a gente viu ali, né? Não faz a coisa certa ou não deixa organizado, essa é a palavra, não deixa organizado para a próxima auditoria, né? Então, a bagunça danada, até se explicar, né, que não é assim, né, do exercício anterior, que as coisas estavam, que estão se organizando, né, e não é o mesmo auditor, é complicado isso aí. Então, acaba pegando também. A natureza, né, letra G, a natureza, o conteúdo, a oportunidade dos pareceres, relatórios e outros, informes, etc. A necessidade de atender os prazos estabelecidos por entidades regulatórias, fiscalizadores, enfim. O auditor deve documentar o planejamento geral e elaborar programas de trabalho detalhados para orientar e controlar a execução dos procedimentos. Por óbvio, né, pessoal, se a gente for pensar, vamos pensar pelo lado da audição aqui, quanto mais for organizado o processo ali, né, quanto mais o auditor tiver o conhecimento, né, do que ele está fazendo e tiver um planejamento daquilo ali, às vezes é melhor para a empresa também. Se a empresa for organizada, tiver tudo certinho. A auditoria não perde muito tempo, né, não perde nem para um lado nem para o outro ali, né, porque já de pronta mostra a documentação, né, já vem trazendo, já deixa pronto já. É isso que eu quero dizer. Já fica melhor para ambas as partes ali. Fica mais rápido e fluídico isso aí. O planejamento dos programas de trabalho devem ser revisados, né, e atualizados sempre que novos fatos recomendarem. E por óbvio também, né, pessoal? Por exemplo, muita ficha de API.
de períodos anteriores, que normalmente impedem. Tem o período quebrado ali, né? Eu apresentei a ficha de abril e maio de determinado funcionário. Mas ele entrou no outro mês, cadê a do outro mês? Né? Ou cadê as outras fichas? Então, você vê que erros bobos assim, né? Às vezes, vamos falar custa caro, mas erros bobos assim acabam pegando, né? Num quesito isso aí. Às vezes a gente ouve muita coisa que não precisaria ouvir se tivesse tudo certinho. Então, quando for realizada uma auditoria pela primeira vez na entidade, ou quando as demonstrações contábeis no exercício anterior tenham sido examinadas, ou por outro autor, o planejamento deve contemplar também os seguintes procedimentos. Vamos lá, mais procedimentos. Obtenção de evidências suficientes em que os saldos de abertura do exercício não contêm representações errôneas, exame da adequação dos saldos no encerramento do exercício anterior. Isso aqui, pessoal, é mais para a auditoria externa, viu? Para a parte contábil. Verificação se as práticas contábeis adotadas no atual exercício são uniformes, identificação de fatos relevantes que possam afetar as atividades da entidade, né? E sua situação patrimonial. Como, por exemplo, a gente falou, às vezes tem um aporte muito grande, né? Tem um investimento muito grande em alguma coisa ali, né? Que gera uma certa desconfiança, né? Para onde que foi o dinheiro, né? Então, demonstra da melhor maneira possível, né? Tem um controle desse dinheiro, em que foi gasto, né? Esse aporte foi onde esse dinheiro? Foi para quê, né? Então, quanto mais for claro, né? No sentido, assim, de deixar evidente para o auditor, mais fácil e facilitado é o processo. Então, a identificação de relevantes eventos subsequentes no exercício anterior, né? Enfim. Planejamento da auditoria é a tábua em que o auditor define a estratégia geral do trabalho, estabelecendo a natureza, a oportunidade e extensão dos exames para garantir sua auditoria eficaz. Aqui está uma série de atribuições também, pessoal, características, né, de como que tem que ser isso. Ó. Os principais objetivos do planejamento da auditoria, né, segundo aquelas normas de auditorias independentes lá são, ó, obter o conhecimento das atividades da entidade, né, por óbvio, não tem como auditor ir lá sem saber, proporcionar o cumprimento dos serviços contratados, né, quantidade dentro dos prazos, compromissos previamente estabelecidos, propiciar, assegurar que as áreas importantes da entidade, os valores relevantes contidos nas suas demonstrações contábeis recebam a atenção requerida, identificar os problemas potenciais da entidade, identificar a legislação aplicável, importante também. Não tem como auditor ir lá para ver, sei lá, para ver como é que é um trabalho, um determinado trabalho sendo desenvolvido, trazendo mais uma vez para a nossa área de segurança aqui, que eu tenho, como diz, né, que a gente tem mais afinidade, para ver umas máquinas ali, né, para assim dizer, para ver se tem uma determinada... Está certo o processo, né? Vamos falar assim, está sendo realizado com segurança, ok. Se eu não conhecer um pouquinho das normas regulamentadoras, se eu não conhecer, por exemplo, a NR12 ali, que fala ali das minhas máquinas, equipamentos, das proteções que eu tenho que ter nas máquinas, principalmente eixo, polias, correias ali, né, que tem que estar todas protegidas. Não tem como ele falar alguma coisa sem reconhecer isso, né? Então, é por aí, pessoal. Então, a legislação, vocês veem que é importantíssimo isso aí, né? Então, é motivo, assim, até de repente, cancelar a auditoria, né? De repente, ali, não ser aquela auditoria satisfatória ou de dar muita coisa errada. Então, estabelecer a letra F, estabelecer a natureza, né? A oportunidade e a extensão dos exames a serem efetuados, definir a forma de divisão das tarefas, né, entre os membros da equipe, enfim, facilitar a supervisão dos serviços executados, propiciar a coordenação dos trabalhos a serem efetuados, né, por outros auditores, independentes, especialistas, enfim, buscar a coordenação de trabalhos a serem efetuados, né, por auditores internos, identificar os prazos para entrega de relatórios, pareceres e outros, né, informes, enfim, papelada, pessoal.
Informações e condições para elaborar o plano de auditoria. Conhecimento das atividades, né, da entidade, né, por óbvio, tem que ser o primeiro. A gente está falando até agora, não tem como auditar alguma coisa se eu não conhecer da coisa que eu estou auditando, né? Fatores econômicos, legislação aplicável, práticas operacionais da entidade, competência da administração, práticas contábeis adotadas, sistema contábeis e controles internos, áreas importantes da entidade, volume de transações, complexidade das transações, entidades associadas, filiais e partes relacionadas, trabalhos de outros auditores independentes, enfim, natureza, né, o conteúdo e oportunidades dos pareceres, exigências e prazos estabelecidos. Bom, essa própria norma, pessoal, dos auditores independentes tem um cronograma dela também, né? Então, tem o conteúdo dela, o conteúdo do planejamento. Então, segue exatamente isso aqui, ó. Tem que ter um cronograma, procedimento de auditoria, relevância do planejamento, risco de auditoria, pessoal designado, épocas oportunas dos trabalhos, supervisão e revisão, indagações de administração, enfim. Quer dizer que é uma série de requisitos também. A apostila traz para a gente, pessoal, um fluxograma mostrando um processo de auditoria, né, para obtenção da informação. Então, o fluxograma nada mais é do que estratificar um processo, né, e deixar ele mais claro, né, para a gente possa identificar erros ali e fica melhor, né, de visualização e entendimento. Ó. Às vezes não vai dar para ver muito, muito legal, pessoal, muito, muito bem nos slides, mas na apostila fica um pouco mais claro. Isso aqui é todo o material, pessoal, da apostila. Bom, aqui, ó. Análise do ambiente de negócio, ó. Análise do ambiente de controle, vocês veem assim, que é os tipos de auditoria. Avaliar o risco de auditoria. Análise do risco de auditoria, né? Planejar a resposta. O risco é elevado? Então, já faz essa pergunta para a gente. Resposta específica da auditoria. Resposta padronizada da auditoria. Como que vai ser a execução do procedimento, né? Vai ser como que vai me girar através disso aqui? Programa de trabalho para testar os saldos. Então, a gente vê assim, que é uma série de perguntas, uma série de indagações justamente para chegar da melhor maneira possível para levantar justamente o que o auditor quer. Foram encontradas irregularidades? Não. Então, relatórios, parecer. Foram encontradas irregularidades? Sim. Resposta específica da auditoria. Então, depois o auditor ali vai gerar um relatório, vai gerar um feedback ali, né? A depender do que foi errado, do que foi encontrado torto, por assim dizer, né? Vai ter desdobramentos, vai ter consequências ali. Mas, e é isso, pessoal, é melhor não esconder nada, né? Fazer dentro do possível, fazer dentro do bem feito ali, né? E preparar para as auditorias, porque elas vêm mesmo. Até aí tudo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá, sim. Eu estou acompanhando pela apostila. Ah, tá. Você viu que tem muita coisa resumida, Tamires? Vi, sim. Aí eu vejo, estou acompanhando aqui, tá dando para perceber direitinho os resumos e tudo. Ok. Bom, papéis de trabalho, pessoal. Como o nome diz, é papel mesmo, é documentação. Isso aí é documentação. Então, papéis de trabalho são documentos que registram dados e informações obtidas pelo auditor durante a auditoria, podendo ser manuais ou eletrônicos. Ou os dois. Normalmente ele faz a anotação dele manual ali e vai ser reenviado tudo em relatório, né? Relatório eletrônico. Eles comprovam o trabalho realizado e fundamentam a opinião emitida, né? Então,
Passou para a auditoria, normalmente faz a anotação dele ali, né? A gente não pode ficar nem em cima, a gente não fica em cima, porque a gente já fica coado já, pega a anotação, né? Pranchetinha, já vira para o lado do peito assim, tchau, obrigado, né? Faz algum comentário, né? Pergunta os porquê daquilo ali, e depois o relatório vai chegar. Então, deve incluir elementos significativos dos exames, ó, evidenciando a conformidade com as normas, né? E ser organizados e arquivados de forma sistemática e racional. Mais uma vez, Sá também traz as denominações dele, né? Falar de papel, traz as suas características e atribuições. Ó. Então, segundo o Sal, compreende todos os impressos utilizados, desde a fase de pré-auditoria, né? Que a gente viu lá que é a fase de pré-auditoria, depois tem a carta, né? Tem os desdobramentos ali, os preparativos para fazer a auditoria, depois ela acontece, né? Enfim. Da pré-auditoria até as conclusões finais. Ó. Os papéis de trabalho destinam-se a ajudar pela análise dos documentos de auditorias anteriores ou pelos coligados, ó, reunidos, quando a contratação de uma primeira auditoria, no planejamento e na execução da auditoria. Facilitar a revisão do trabalho da auditoria e registrar as evidências do trabalho executado para fundamentar o parecer do auditor independente. Então, a gente vê assim, é papel, né? É papel e aí se você não mostrar papel. Assim, a melhor forma que a gente vê e que a gente se prepara para as auditorias, enfim, a gente, entre aspas, se livra que eu falo no bom sentido, pessoal, mas que que eles não ficam muito no pé da gente, muito em cima, é você entregar tudo de pronto ali. Ah, quer isso? Tá aqui. Ah, isso, tá aqui. É jogar papel neles, vão falar assim, né? É isso, 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 é daquele outro jeito, assim, assim, assado. Quanto mais organizado e mais parecer que é ser organizado mesmo, quanto mais for organizado e mais for de facilidade para o entrego desses papéis, mais rápido é o negócio e flui outra. Mais rápido acontece essa audição e não agarra muito, né, que eu falo, no sentido ali de ficar em cima mesmo, né, de pegar coisa errada, né, por assim dizer. Então, vai mais rápido, flui o negócio. Finalidades, ó. Organizar os exames de auditoria, fornecer dados e informações para fundamentar a opinião do auditor no parecer da auditoria, fornecer dados e informações que constarão no relatório, comprovar a execução dos trabalhos, evidência legal, né, orientar os auditores subsequentes, que a gente falou, né, porque às vezes é difícil, às vezes a auditoria vai ali, o negócio é tão rápido, tão dinâmico, que acaba não organizando as coisas direito, né, ou vai tirando papel e não colocando no seu devido lugar, e quando passa aquilo ali que não organiza, na auditoria posterior, na auditoria seguinte, é que vai sofrer, para achar que não tem um controle, né, então, o que a gente falou, quando não tem a continuidade do negócio, né, não consegue achar, ou é difícil, aí normalmente como dizer, problema, né, precisando de uma ficha de EPI, né? O que a gente comentou do colaborador, ele entrou no mês e cadê os EPIs dele, enfim, cadê aquela ficha? Ele assinou? Não assinou. Por que não assinou? Mas ele já estava na área. Né? Então, isso é complicado. Então, quanto mais a gente, se é que eu posso falar assim, né? Quanto mais, a palavra de ordem é organização, pessoal. Quanto mais for organizado, mais ter o controle, não procurar ter o controle de tudo, mais fácil é de se livrar de problema e eles não ficar em cima, né? Então, é ser organizado, né? Procurar ali manter atualização de tudo, né? E é isso, né? Então, a palavra é essa, pessoal. Organiza o trabalho, né? E deixa fácil, né? Pensando nas auditorias. A interna a gente pega muita coisa, né? Apesar de ser, entre aspas, a auditoria mais fácil, que é feita pela gente mesmo, isso aqui está faltando isso assim, assado, né? Mas quando é externo, eles não costumam ter muita dó, não. Né? E os problemas, né, dobram, né, triplicam. Às vezes por causa de coisa mínima, né? Mas tem que manter a organização. A gente
falou das finalidades, né? Vamos falar agora das propriedades. Ó. Embora tenha procedência de documentos originais de propriedades de entidade auditada, né? Os papéis de trabalho são de propriedade exclusiva do auditor, né? Que é responsável por sua guarda e sigilo. E são mesmo, pessoal. Normalmente eles são chatos, né? Eles fazem, conforme a gente comentou, eles fazem a anotação deles ali no canto, né? Não dá nem brecha para você ver o que eles estão anotando. Você se pergunta, mas por que ele anotou isso, né? Qual foi a observação? Às vezes é coisa mínima ali, né? Mas a gente já fica com a pulga atrás da orelha, né? Mas são as prioridades deles. Guardam o auditor, né? Para fins de fiscalização do exercício profissional, deve conservar a boa guarda, né? Pelo menos 5 anos a partir da data da emissão do seu parecer. Seus papéis de trabalho, né? Ou seja, é questão da continuidade que a gente comentou. Vai ser a mesma auditoria, né? A auditoria ainda tem posse daqueles relatórios, daqueles papéis, né? Não que eu não devo guardar, eu devo guardar, né? Do parecer dele, mas até para efeito continuidade que a gente falou, né? Vai ser o mesmo auditor, então, que a gente falou, quanto mais organizado, né? Mais fácil a gente tem de passar a documentação, as documentações dos papéis, melhor acontece o processo da auditoria. Características, ó. Integridade, objetividade, né? Clareza de como que tem que ser, né? Principalmente no tocante aos papéis, né? São os papéis e o teor, né? Do parecer, né? Do documento, né? Enviado, enfim. Ó. Então, tem que ser o quê? Quais as características? Integridade, né? Objetividade, clareza, sequência lógica, né? Do raciocínio, limpeza, né, no que tange ali no sentido de compreensão, né? Não adianta meter, como diz, né, um relatório, né, um parecer muito poluído, vamos falar assim, né? Vamos usar até o termo da limpeza aqui, mas muito poluído, carregado de coisa. Então, quanto mais claro eu for, melhor para as partes das tratativas, fica mais fácil, né? Então, mais objetivo, né? Então, tem que ser limpo nesse sentido de compreensão, tem que se fazer entender por ambas as partes. Conciso, né? Tem que ser claro, né? E sintético ali, tem que ser claro, objetivo, né? Tem que ter uma clareza no que está sendo pedido, no que está errado ali para poder tomar a devida tratativa. Simplicidade, tem que ser simples também, né? Não adianta vir uma coisa muito rabuscada ali que também fica difícil o entendimento, né? E essa parte da criatividade também. E é isso, pessoal, né? A aula de hoje foi essa, né? Justamente assim, para a gente ver as nuances e as características, principalmente dos dois tipos de auditorias ali, tanto a interna, né? Quanto a externa, mas a matéria que traz para a gente a auditoria de qualidade, né? Aí a gente subentendam aí que essa auditoria não tão somente com referência à qualidade, mas subentendam aí a qualquer setor, né? Tanto na segurança do trabalho, né? Contra hospitalar, né? Ou contra qualquer outro meio de processo, enfim, né? Contra qualquer outras profissões, outras especificações aí, né, que a auditoria não tem jeito, pessoal, auditoria é auditoria em qualquer lugar do mundo e que vai mudar é só o setor e atividade, mas a auditoria é os mesmos, como se diz, é as mesmas cobranças, é os mesmos fornecimentos de papel, né, por assim dizer, né, as mesmas chateações, né, e a auditoria é isso. Alguém quer comentar alguma coisa, Tamires? Quer trocar alguma experiência que você acha que vai enriquecer a nossa aula? Você quer comentar alguma coisa, alguma dúvida? Até o ponto que a gente estudou aqui, né? Um ponto forte, né, que acontece nas auditorias é a preparação, né? Geralmente, quando a gente está dentro de uma empresa
que ela cobra das outras empresas, por exemplo, você é terceiro, né? Ela cobra das Uhum. outras empresas, está com as documentações ok, quando, se a empresa cobra as empresas terceiras, então já fica mais controlada a questão de documentação. Agora, se chega, né, o Ministério do Trabalho, por exemplo, avisa que vai fazer auditoria tem 3 meses e ela não auditou as empresas que estão ali dentro durante o tempo, desde quando a empresa chegou, aí vira bagunça, aí é correria, esse sufoco aí mesmo. E aí não tem jeito de escapar, né? Ou no dia que o pessoal passar pela auditoria se está ok, ou vai ter multa, vai ter dispensa de contrato e por aí vai. É exatamente isso aí, Tamir. Você, como disse, você está falando uma realidade aí, né? Então, por isso a importância de manter, né, com seus parceiros aí, das empresas, as documentações em dias, porque depois que eles requerem os papéis e não tem, e vai procurar, aí é dor de cabeça. Aí você não acha, né? E assim, fica difícil, né? E a tempo e a hora eles quero papel, quero comprovação, e é complicado isso aí mesmo. Nossa, a gente passa por cada coisa e vê cada coisa que é só dor de cabeça mesmo. Dá vontade de ir embora, né? Você virar as costas e falar assim, tchau, obrigado. É bem É isso. verdade. Então, quero te agradecer, Tamires, pela aula, pela participação, né? E qualquer dúvida, manda para a gente aí, conversa com a tutoria, né? E até a próxima. Obrigado, viu, Tamires? Ótimo, obrigado você, Frank. Eu até estava acompanhando aqui os slides com a auditoria, porque eu fui fazer os exercícios e estava bem descomparado, sabe? Aí eu falei, vai que alguma coisa referente à apostila e tudo, mas eu acompanhei a apostila com o que você está aplicando, tá certinho. Então, os meninos já estão olhando, né, a questão dos exercícios que não estava batendo, acredito que vai regularizar. Ah, entendi. Não, qualquer dúvida você chama a gente, sim. Aí é o que você está fazendo é o certo. Pega a apostila, né, e pega os slides, porque tem muita coisa na apostila que é grande. E a gente, como diz, é obrigado a resumir para ficar uma coisa mais palatável, mais fácil, né, da gente trabalhar. Não, mas está certinho. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite, Tamires, e até a próxima. Até boa noite. Tchau, tchau.